estamos no Janeiro Branco, né? Um mês que midiaticamente a gente tem como sendo um mês das campanhas para o alerta e para que seja discutido e abordado todas as necessidades e temas relacionados com a saúde mental. Saúde mental que é tão importante, ela integra, né, e comanda nossa saúde física também, e que muitas vezes ela não é colocada como sendo prioritária nas nossas vidas. E ela pode afetar todos os nossos setores. Então hoje eu vim de branco, em decorrência do Janeiro Branco. O tema da nossa live de hoje é saúde mental. E é com muito prazer, então, que eu anuncio hoje a primeira live da Cientific 2022. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiane Toledo, farmacêutica bioquímica, doutora em biologia celular e molecular, jornalista científica. Esse é o perfil de divulgação científica da Cientific, Educação e Ciência Comunicada. Para a live de hoje é com muito prazer que eu recebo a doutora Tanise Galon. Ela é enfermeira de formação, mas é doutora em ciências na área de saúde do trabalhador. É especialista em enfermagem na área de saúde mental, álcool e drogas. Docente na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e desenvolve vários trabalhos de extensão, principalmente pesquisa na área de saúde mental relacionada ao trabalho. Então é com muito prazer que nós recebemos aqui pela primeira vez no Momento Cientific a doutora Tanise. Vou convidá-la aqui para se juntar a mim nesse bate-papo. Boa noite, Tanise. Olá, boa noite, Tatiane. Eu que agradeço o convite. Consegue me ouvir? Sim, tá ótimo. Então tá bom, perfeito. Boa noite às pessoas que estão aqui conosco. Eu que agradeço, Tatiane. Estamos nos conhecendo aqui pela primeira vez online e é uma honra fazer parte da live do Cientific, da primeira live de 2022. Pois é, muito legal. Nossa, Tanise, acho que eu gostaria também muito de agradecer a Luciana, psicóloga e docente também na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que foi quem intermediou o nosso contato. A Luciana está aqui presente. Lu, muito obrigada. Eu gostei muito de uma conversa, ainda que muito breve, né, que eu tive com você, Tanise, para a gente realmente se conhecer um pouquinho antes da nossa live e de verdade eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bom. Não só por estarmos no janeiro, mas porque você tem muita coisa para falar para a gente de temas que ficaram muito em voga, né, nesses últimos anos, e eu tenho certeza que todos que estão aqui nos acompanhando, independente da área em que atuem profissionalmente, eles vão ser muito, muito privilegiados com as informações que você tem para passar para a gente. Então, olha, você está de férias. Nossa, muitíssimo obrigada por ter se disponibilizado de vir para esse bate-papo com a gente. Eu que agradeço, na verdade, eu sou tão apaixonada por esse tema e gosto de participar desses projetos que levam esse assunto para as pessoas no geral, para fora da academia, né? Que é impossível negar um convite desse, assim. Eu sou levada pela emoção também, não só pelos aspectos profissionais. Queria aproveitar e agradecer a Luciana também, eu agradeci ela inbox das redes sociais, mas eu queria agradecer novamente por ter possibilitado esse encontro aqui entre nós hoje. Muito legal. Ela já escreveu aqui pra gente. Conte sempre comigo, pode ter certeza, Lu. Tanise, como nós estamos no janeiro branco, né, esse mês, né, como eu disse agora na apresentação, e é midiático em relação, né, a todas as questões relacionadas à saúde mental, eu acho muito importante realmente, né, essas campanhas, né, que colocam esses temas em voga
em meses específicos, mas a saúde mental ele é um tema bastante abrangente e de extrema importância para ser discutido permanentemente, né? E ainda que o seu foco principal de estudo, de pesquisa, seja a saúde mental no trabalho, eu acho que a gente poderia começar falando de uma maneira bem geral, né, sobre esses aspectos da saúde mental em geral. Perfeito. Eu acredito que antes de começarmos é importante nós falarmos da questão do que é saúde, né? Saúde, nós da área da saúde, mesmo nós e ainda mais a população em geral, que acaba recebendo esses conceitos dos próprios profissionais e pesquisadores, nós ainda temos uma visão muito biologicista do que é a saúde e, portanto, do que é a saúde mental. Nós temos ainda aquele pensamento cartesiano que divide corpo e mente como se fossem universos separados que não se integram. Nós dizemos o tempo todo que eles se integram, mas na verdade nós ainda não incorporamos de fato essa integralidade, tanto em termos de perspectiva quanto de, muitas vezes, de assistência à saúde, de autocuidado. A gente ainda fragmenta muito o que nós somos, né? Então, eu entendo, não, eu não cunhei esse termo, são pesquisadores, filósofos, né? E aí eu me baseio muito nessa perspectiva de saúde, onde eu vou, eu falo dela, as pessoas que me conhecem já estão cansadas de ouvir. Mas eu entendo, eu e tantos outros pesquisadores temos entendido que saúde não é ausência de doença, nem completo bem-estar social, ou completo bem-estar físico, mental, aquela perspectiva da OMS, né, que é interessante, ela avança historicamente, mas é necessário fazer uma crítica, porque não há completo bem-estar na perspectiva que eu acredito. Nós estamos sempre buscando o bem-estar, nós estamos na busca do equilíbrio, né? Então eu acredito na saúde como potência para lidar com a existência. Esse é um conceito de 3 autores, de um livro que chama Os Sentidos da Saúde e da Doença, e é um livro que vai trazer, então, essa perspectiva mais ampliada de saúde, que é saúde e a potência para lidar com a existência. Tem um conceito que o Ricardo Ares trabalha, que é ter saúde é ter projetos de vida. Então, isso é muito interessante. Ter saúde, quando a gente pensa em projetos, a gente atrela ao trabalho, né? Mas a pergunta que fica é, você tem projetos de vida, projetos que vão além de projetos profissionais? E a gente sabe que isso tem ficado cada vez mais distante numa sociedade que exige o desempenho o tempo todo. Então, a primeira mensagem que eu digo, que eu queria trazer sobre saúde mental, é primeiro olhar a saúde. Então, aqui é uma perspectiva nietzschiana. Nietzsche vai trabalhar o conceito da grande saúde, um conceito amplo, né? Não dá para explicar aqui, mas tem a ver com potência para existir. Então, ter saúde mental é ter potência emocional para lidar com a existência, seja ela, sejam circunstâncias de prazer e alegria, sejam circunstâncias de sofrimento. Então é um conceito que reconhece que o sofrimento existe, mas que há formas de lidar com o sofrimento, de crescer com o sofrimento, né? de aceitar a vida na sua totalidade. Nós vivemos numa sociedade que busca negar o sofrimento o tempo todo. E esse conceito diz, não, o sofrimento faz parte da vida. Vamos dialogar com ele, vamos entendê-lo. Então, saúde mental tem muito a ver com isso, né? Eu tenho um blog, que é um projeto individual, assim, que eu fiz. Era um desejo de escrever, além da escrita científica. Eu sou uma pesquisadora, sou professora universitária, mas eu queria fazer ensaio, queria escrever coisas que viessem à mente e criei esse blog para ter uma escrita livre, né? E eu tenho um texto que fala o que nós sabemos sobre saúde mental, o que nós aprendemos sobre saúde mental, e não é bem assim. E aí nesse texto eu brinco com 4 conceitos, né? Que nós temos uma visão, uma fragmentação, então, da saúde mental, que é a fragmentação do corpo,
corpo e mente. E é interessante que eu brinco eu dou esse exemplo aos meus alunos, quando estamos tristes, por exemplo, ou muito felizes, as nossas emoções podem produzir lágrimas, né? A articulação da emoção com o corpo, ela é óbvia, mas a gente ainda luta porque ela é abstrata. Essa abstração do que é a saúde mental nos assusta. Ela é cheia de dúvidas, então a gente tende a negar, né? A não conseguir materializar, né? O negacionismo é uma outra crítica que eu trago com relação à saúde mental, como nós somos criados para negar nossas emoções. Então eu também costumo dizer, nós aprendemos na escola, quando somos crianças, a matemática, português, as disciplinas, e nunca discutimos com as crianças a saúde emocional, né? O que é a educação emocional. Então esse assunto ele não é debatido na nossa infância. Tem as questões de gênero, o homem é criado para não chorar, para nunca perder algo, um jogo. Ele tem uma carga de gênero pesada do ponto de vista emocional. A mulher criada para ser passiva, bondosa, aceita tudo, cuida de todo mundo e não cuida de si. Então eu trouxe aqui dois elementos, né, binários aí de gênero. Nós teríamos ainda outros elementos, né? O que é a saúde mental da pessoa trans, o que é a saúde mental de uma pessoa negra, do imigrante. As variáveis são múltiplas, né? Nós temos que olhar para essas questões, e aí o tipo de trabalho também envolve isso, né? E a patologização, que é quando a gente acha que tratar a saúde mental é sempre psiquiatra, é sempre o remédio, e nós já sabemos, os estudos já mostram que a busca disso é uma coisa muito mais ampla. Se saúde é potência para lidar com a existência, as questões artísticas, o trabalho, o lazer, são fontes de saúde, não apenas os medicamentos, né? Que são necessários em alguns casos, mas nós estamos aqui ampliando essa perspectiva de cuidado. E a meritocracia, para terminar essa primeira pergunta, a meritocracia nós ainda percebemos a saúde mental como um mérito individual. Então, assim, a Maria dá conta dos problemas emocionais dela. A Fernanda já não dá conta. Ela não tem recursos, ela não sabe lidar. Nós criamos uma espécie de meritocracia da saúde mental, esquecendo que adoecimento mental tem uma determinação social. Ele é produzido socialmente, ele não é culpa do indivíduo. Quando a gente amplia essa visão, nós podemos discutir esse tema de forma mais ampliada e tratar essas pessoas, esses coletivos adoecidos, de uma forma muito mais eficaz, né? Muito mais justa. Sim, eu acho que ainda em relação a esses aspectos gerais, nesses últimos anos, a gente na verdade já há alguns anos a gente vem vivendo toda a questão da globalização e de uma forma muito, muito intensa e cada vez mais essa vida virtual, digital. E se por um lado nós aqui, por exemplo, nessa noite, a gente está fazendo um bom uso desse veículo para informar, trazer a realidade, né? Esse equilíbrio, que as ambiguidades elas são importantes, né? O triste e o feliz, o conseguir e o não conseguir, né? O quanto que essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Eu acho que é muito importante a gente também falar sobre essa pressão e essa falsa realidade que as redes sociais trazem, né? O quanto as pessoas elas mostram o que elas querem mostrar, que não necessariamente é real, né? Então são as imagens perfeitas, os cenários perfeitos, que na maioria das vezes, muitas vezes, eles são montados, né? No nosso caso aqui, a gente está num bate-papo. Eu estou na minha casa, eu imagino que você também esteja. Eu estou dizendo não desse tipo, né, de visibilidade, mas assim, as pessoas que realmente pregam, tipo assim, nossa, entre no meu perfil, fotos lindas, eu sempre muito bem arrumada, a minha vida é puro glamour, e
a gente vê cada vez mais crescendo, né, os influencers, né? Seria muito bom que influencers, professores, né, influencers cientistas, mas eles estão muito, não estou dizendo que isso é ruim, não é ruim, mas o quão é importante que quem acompanha essas pessoas saibam que aquilo não é real, a vida daquela pessoa não é perfeita, né? Não existe a perfeição, não existe a questão do equilíbrio, né? Como você mesmo fez a crítica em relação à denominação, né? Que a classificação que a OMS traz para o que é a saúde mental. E eu acho que isso tem contribuído muito para o adoecer das pessoas, mental e emocionalmente. Você concorda? Concordo, Tatiane. Tem uma reportagem que acho que ano passado, mas traz uma questão importante. Foi feita uma pesquisa no Reino Unido em que eles foram investigar entre adolescentes, jovens, de que modo as redes sociais impactam na saúde mental. E um dos aplicativos uma das redes sociais que mais interfere na autoestima, por exemplo, é o Instagram, né? O Instagram, e o Instagram representando o que esse mundo virtual hoje das redes sociais tem feito, essa padronização dos corpos, da vida, negando aspectos, aquilo que eu já falei no início, aspectos inerentes à vida. A vida é um pacote completo que não envolve uma perfeição, essa perfeição é patológica. As redes sociais, aí, indo para a minha área específica, que é saúde mental relacionada ao trabalho, as redes sociais, a internet, o mundo digital, colocou os trabalhadores quase 24 horas por dia no trabalho. Então, não há mais uma fronteira entre o tempo dentro e fora do trabalho. Então, a minha casa se torna o trabalho, a minha casa é meu escritório, e se eu vou dormir, eu estou pensando no meu trabalho. Então, é a produção de um ser humano. Aí aqui eu vou citar o Byung-Chul Han, autor do livro Sociedade do Cansaço, né, professor sul-coreano da Universidade de Berlim. Ele vai dizer que nós perdemos, nós abdicamos da vida contemplativa. Nós entendemos que viver é ser ativo e ativo para o mercado. Eu não fazer nada é o ser ativa. Se eu quiser deitar na minha sala e olhar a janela, isso do ponto de vista existencial é uma ação, é ativo. Inclusive é importante porque produz um descanso mental, uma dessas atitudes, ou cuidar das minhas plantas. Mas nós nos tornamos homos econômicos, né? O homem que tem que produzir, a mulher que tem que produzir. As crianças que precisam, até as crianças já estão tendo que produzir, ter determinados padrões. O público infantil é imensa, né? Precisamos estimular. Então não basta a escola é a natação, é o balé, é o judô, é o futebol, né? Tipo, uau! E o tempo de ócio, né? Tipo, exato. É o que o Byung-Chul Han vai dizer do indivíduo multitasking. O indivíduo realmente vivo é o que produz sem parar em alta velocidade no ritmo do mundo virtual. E ele vai fazer a seguinte provocação: esse ser que não para, ele é primitivo, ele não é evoluído. O ser evoluído, ele aprendeu a contemplar. O Homo sapiens aprendeu a contemplar, a pensar, a não fazer nada. Daí, e eu não fazer nada, eu estou radicalizando para provocar mesmo. A gente precisa aprender a não fazer nada. Porque isso é importante. A vida contemplativa, ela vai alimentar a vida ativa. Senão nós nos tornamos tarefeiros. E isso, do ponto de vista da saúde mental, é extremamente exaustivo. Assim como o ser humano não consegue correr uma corrida e pegar uma maratona, como a São Silvestre, chega um momento que o atleta não dá conta.
A gente vê imagens dos atletas sendo carregados na linha de chegada, ali para finalizar. E a mente? Nós temos feito isso com a mente, né? Então isso é adoecedor e não estamos percebendo. As pausas são absolutamente necessárias, né? Uhum. Eu queria só, desculpa, só citar uma frase de um poeta, acho que ele se chama Emil, esqueci o sobrenome, ele vai dizer: o patrimônio que mais nos pertence, as horas em que não fizemos nada. Esse é o nosso maior patrimônio. Queria fazer só essa provocação. Nossa, muito legal. Pertence só a nós mesmos, né? Incrível. Nossa, muito legal. Gente, nós estamos aqui hoje com a primeira live de 2022 da Cientific, recebendo a doutora Tanise Galon. Estamos falando sobre saúde mental. Fizemos esse início aqui falando da saúde mental em aspectos bem gerais, um conteúdo muito, muito interessante que ela está trazendo para a gente. E agora a gente vai começar a funilar um pouquinho mais com a área de especialização da doutora Tanise, que é a saúde mental no trabalho. Queria dizer boa noite a todos vocês. O meu vídeo ele está travado, eu não estou conseguindo ver quem está entrando, então me desculpe se eu não estou mencionando os nomes aqui, mas sejam muito bem-vindos todos vocês. Boa noite. Vamos continuar então, porque estou adorando a nossa conversa. Tanise, quando a gente fala da saúde mental no trabalho, existem aspectos que são comuns para as diferentes categorias de trabalho, ou a gente tem aquelas categorias que realmente, pelas características do próprio trabalho, elas acabam sendo mais afetadas? Bom, Tatiane, nós podemos pensar, num ponto de vista geral, há similitudes de formas de precarização do trabalho nas diversas profissões e, ao mesmo tempo, há especificidades, né? Um caminho teórico, analítico, que nos ajuda a olhar para essas questões por exemplo, vou trazer aqui um dos referenciais teóricos, porque a saúde mental relacionada ao trabalho, ela possui inúmeros referenciais teóricos que são como os óculos que o pesquisador utiliza para olhar aquele fenômeno. E eu, dentro de uma vertente da sociologia do trabalho, que embora eu seja enfermeira, eu busco ampliar a visão para além de uma visão biologicista da saúde ocupacional, né, da medicina do trabalho, e indo para uma visão da saúde do trabalhador, da trabalhadora, uma visão mais ampliada. Eu tenho como referencial o materialismo histórico para estudar a saúde dos trabalhadores, né, que tem uma inspiração fortemente marxista aí na compreensão. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, vamos pensar, Tanise é enfermeira, Tatiane farmacêutica, nós temos alguém que nos ouve, que pode trabalhar no Uber, que pode ser uma vendedora. Nós temos processos de trabalho diferentes, peculiares. Eu tenho um cotidiano de trabalho, você também tem o seu, quem trabalha no Uber tem o dele, enfim. Mas nós estamos envoltos, os nossos processos de trabalho são diretamente afetados pelo processo de valorização do capital, porque estamos numa sociedade capitalista. Então, há contextos sociais, econômicos, culturais, políticos que afetam a todos nós. Então, que aspectos da precarização nós temos vivido hoje em comum? Tem perpassado todas as áreas, né? Eu posso citar a informalidade, então as profissões perdendo a sua estabilidade, estamos nos tornando cada vez mais trabalhadores informais, temporários. Isso do ponto de vista mental, da saúde mental, é muito impactante porque eu não tenho um senso de segurança, nem a médio, nem a longo prazo. É sempre o medo de perder o emprego, né? Nós temos também uma perda de direitos, então nós tivemos a reforma trabalhista de 2017, a reforma previdenciária de 2019,
Temos uma possível reforma administrativa para acontecer a qualquer momento, ela está sempre aí ameaçando acontecer. Então, essas reformas políticas vão afetar a nossa saúde mental, com certeza. Nós teremos jovens que não sabem quanto vão ganhar mês que vem. Então, como que eles vão comprar uma casa, como que eles vão fazer planos futuros sem uma vida financeira estável, né? É muito complicado. Hoje nós temos a linguagem de sedução das empresas, que é seja empreendedor, motive-se, busque metas. Essa pressão por desempenho nos torna seres trabalhadores e trabalhadoras com constante sentimento de fracasso, porque busca-se uma exigência sobre-humana. Então eu estou sempre exausto e ao mesmo tempo eu nunca alcanço o que me exigem. Então isso do ponto de vista mental gera uma exaustão absurda, né? Nós estamos também em constante vigilância. Um dos aspectos que o Christophe Dejour, que é um psiquiatra e pesquisador francês, ele é um grande nome da saúde mental relacionada ao trabalho. Ele vai dizer que um dos aspectos mais adoecedores é a perda da autonomia no trabalho. É quando esse trabalhador não tem a mínima autonomia para criar, para produzir, para construir o seu próprio trabalho, né? Então, essa vigilância é a vigilância da sociedade, que quer um desempenho cada vez melhor, né? Refletido nessas redes sociais, nessa falsa perspectiva de vida e tal. A vigilância institucional, e aí vem o mais triste, a vigilância dos próprios colegas. Então, nos ambientes de trabalho, nós somos vigiados pelos colegas. Exato, competitividade, e que vai gerar, ao fim, uma autovigilância punitiva absurda. Essa é a pior. Porque eu já nem preciso de um vigilante. Eu já estou me vigiando e me punindo a todo momento, né? Quantos de nós não tivemos peso na consciência por estar de férias vendo uma televisão? Eu já senti isso e eu tive que me questionar. Eu tenho o direito de estar fazendo o que eu quiser nesse momento. Então, essa cooptação é muito pesada. Esses ambientes geram competitividade entre os trabalhadores e, portanto, solidão nos espaços de trabalho. E aí eu venho com um ponto importante da saúde mental no trabalho, que permeia todas as profissões, que é o sentimento de solidão. Não só eu sofro mentalmente no trabalho, como eu olho ao redor e todos estão ou apontando para mim ou indiferentes. Então eu não tenho rede de apoio, eu me sinto sozinho nesse sofrimento. E aí Dejour vai falar que isso piorou muito nessa reestruturação produtiva, no toyotismo, na flexibilização. Quando a gente assiste Tempos Modernos, a fábrica, não sei se vocês lembram dos Tempos Modernos, do Charles Chaplin, aquele filme clássico que está falando ali da Revolução Industrial. Os trabalhadores na fábrica viam seus colegas sendo punidos e se uniam e faziam greves. E o meu colega, nós tínhamos os sindicatos, as associações para debater. Hoje em dia, cada um por si. A união... Assim, né? Muito próximo e é incrível como parece que as pessoas estão cegas, né? Elas não percebem a necessidade do... Ai, Tatiane, travou um pouco aqui a sua tela. Bom, eu vou continuar... Agora voltou, vou continuar falando. Então, nós temos uma mudança aí de perspectiva de socialização no trabalho, que é uma imensa solidão. Então, o Dejour vai falar o seguinte, não é apenas o mundo do trabalho que piorou, são os laços de solidariedade no trabalho que acabaram. Então, esse é um ponto de dor, de sofrimento mental e que leva o trabalhador ao adoecimento, ao afastamento, quando ele olha e vê que os colegas também não apoiam ele, né? E aí vai a censura... Enfim, e quando eu olho as profissões específicas, claro que elas terão particularidades que a gente precisa reconhecer. Então, por exemplo, as trabalhadoras domésticas, elas têm uma especificidade imensa. Elas atuam, é um trabalho que gera lucro no ambiente privado, doméstico. O que isso significa, né? O que é essa vida pessoal misturada com a vida profissional? A falta de contratos... desempenhar tarefas além do combinado.
né? Características de trabalho que marcam a escravidão, isso é presente no trabalho doméstico. Não sei se vocês ouviram recentemente o caso de uma trabalhadora que estava vivendo a situação de escravidão, né? Sim, E foi esses liberta. foram recentemente reportados, né? E muitas pessoas, como é possível, né, em pleno século XXI. Exato, exato. Então, aquela doméstica que pulou de uma sacada porque ela estava em cárcere privado na pandemia. A sua patroa não deixava ela sair de casa. Aí nós temos, por exemplo, os profissionais de saúde, como a enfermagem, que é a minha profissão, a área que eu leciono, que eu pesquiso. Os profissionais de enfermagem têm escalas e turnos rígidos, uma profissão, um trabalho de alta responsabilidade, envolve vida, envolve adoecimento, o convívio com o luto a todo momento, a desvalorização da enfermagem, como ela é desvalorizada frente a outras profissões, né? A questão dos entregadores por aplicativos, o fato deles não terem um patrão definido, o patrão é um aplicativo que abstrato, né? Enfim, há uma massificação da precarização dos trabalhadores, ao mesmo tempo que há aspectos específicos que são estudados cientificamente. Então, há muitos pesquisadores estudando a uberização, estudando o trabalho doméstico, estudando a condição dos professores, que também chama atenção para o mundo remoto. Então, existem ambos, e aí nós, da área da saúde mental relacionada ao trabalho, temos que olhar para esses aspectos transversais e para esses aspectos particulares, aí, os horizontais e os transversais, né? É um tema extremamente complexo e que, infelizmente, acaba passando desapercebido pela maioria das pessoas, não só por parte dos empregadores em geral, mas individualmente, cada um de nós, né, que não conseguimos perceber o quanto a gente acaba ficando atrelado a uma série de imposições e a gente nem percebe as nossas necessidades, o quanto estamos adoecendo. A Fernanda Toledo, ela comentou aqui assim, a questão das redes sociais, né? Todo mundo muito bem, só nas redes sociais, que a gente acabou de comentar, mas no fundo todo mundo é extremamente egoísta, que é o que você colocou, né? Dessa falta de cumplicidade, de solidariedade, que antigamente a gente via isso, né? Das pessoas se unirem. Isso é incrível. Eu acho que é um tema muito importante, que precisa ser muito, muito debatido mesmo. E Tatiane, só para, né, não deixar de falar uma coisa, os trabalhadores têm sido cooptados por essa cultura organizacional punitiva que cria estratégias de ameaça a esses coletivos de trabalhadores, fazendo com que nós nos tornamos rivais uns dos outros. Então, e quando eu falo isso, não é culpando cada um de nós, né? É claro que há uma corresponsabilidade, mas é olhando para as estruturas organizacionais do trabalho e de que modo elas estão criando essas estratégias. É como se fosse assim, coloca todo mundo num circo ali e vamos ver eles se matarem para a gente ganhar dinheiro em cima. É basicamente isso. Né? Muito complicado mesmo. E Tanise, você fez o seu doutorado, você fez um doutorado sanduíche, né? Fez uma parte aqui no Brasil, uma parte na Espanha, e a sua fala foi muito bem colocada, o quão complexa é toda essa rede, e que questões políticas, econômicas, sociais, obviamente, elas influenciam muito, muito nessa questão. Você trabalhando, né, esse aspecto durante o desenvolvimento da sua tese de doutorado, na comparação entre dois países, você consegue, foi possível, né, perceber tipo, que essa é uma realidade global? Nós estamos um pouco aquém em alguns pontos. Como que você conseguiu fazer essa comparação?
Uhum. Com certeza, a questão do contexto dos países, né, aquilo que a gente fala, os países do hemisfério norte, do hemisfério sul, as tantas divisões, né, América Latina não vão ter aspectos diferentes da Europa, da América do Norte, enfim. Isso é importante, há diferenças, ao mesmo tempo também há similitudes, porque o capitalismo está cada vez mais globalizado. Então, a velocidade com que essas coisas são compartilhadas, as estruturas do trabalho são compartilhadas, ela é uma velocidade muito maior e aí a precarização ela vai caminhando junto, mas há, claro, especificidades. Um exemplo é que é muito complexo poder trazer tudo isso, então eu vou trazer exemplos, por exemplo. Se você pega o Brasil e a Espanha em termos do trabalho doméstico, por exemplo, o trabalho doméstico no Brasil ele é desenvolvido por brasileiras, né, indicando a precarização da população nativa. Né? Então, a doméstica é a nossa mãe, a nossa vizinha, a nossa tia. Na Espanha, a doméstica é imigrante. Normalmente, ela é uma trabalhadora imigrante. Ela é uma trabalhadora que veio... Na Espanha, por exemplo, nós fizemos um estudo com trabalhadores imigrantes para entender ali a precarização do trabalho. É muito comum trabalhadores da Colômbia, do Equador, do Marrocos, que vão trabalhar na Espanha. Então, os trabalhos precarizados, que é o trabalho doméstico, a construção civil, fica na mão desses imigrantes. Então, há diferenças, é importante até dizer a questão, um dos elementos, as políticas de austeridade. Então, o Brasil tende a ser muito ferrenho nas políticas de austeridade. Vamos usar a pandemia como um exemplo perfeito. A pandemia entra, a pandemia não foi inventada por trabalhadores, né? Ninguém quis ficar trancado dentro de casa, ninguém quis viver, nem quer viver essa situação. A pandemia acontece e esses trabalhadores, apesar de tudo isso, eles são culpabilizados, muitos foram demitidos, muitos tiveram sua carga de trabalho reduzida, muitos foram trabalhar apesar da Covid, sem recursos, o pessoal do transporte, o pessoal dos serviços, os serviços de saúde, ninguém parou de trabalhar. E as políticas de austeridade, aumento de combustível, os custos, ou seja, enfrenta-se uma crise e os primeiros a serem afetados são os próprios trabalhadores que estão movimentando a máquina. Enquanto há países em que a proteção social da população vai ser muito maior. Né? A gente pega o auxílio emergencial no Brasil, ele foi considerado um auxílio de valor muito baixo diante das necessidades humanas, diante do salário mínimo do Brasil, da inflação. Né? O que é ganhar R$ 900 no Brasil? Você não paga nenhum aluguel mais, quanto mais comprar comida, enfim. Enquanto há países da Europa que tiveram um auxílio emergencial, os estudos mostram que 15 vezes maior do que o Brasil apresentou. Então, é óbvio que as questões políticos, sociais, elas são determinantes para a saúde mental de uma população. Brinco aqui com a fala da Eliane Brum, da jornalista, a grande premiada jornalista Eliane Brum, que vai dizer: nós ficamos doentes de Brasil. Né? Não é doentes só do CID lá dos diagnósticos, é doentes de Brasil. Então, essa pergunta é pertinente, faz sentido. Sim. Deixa eu aproveitar, deixa eu ler aqui vamos ver se eu não vou... não vou travar não, vou conseguir. A Ana Paula Guimarães, Ana Paula, uma querida amiga, ela é docente também, universitária, pesquisadora. Ela escreveu aqui, imagino que ela esteja realmente se remetendo a esse cenário do trabalho dentro da universidade, né, enquanto docente, enquanto pesquisador. Nos sentimos encurralados pelas pressões profissionais, podendo chegar até a levar um questionamento do profissional quanto à sua vocação e o prazer no seu trabalho. Então, realmente acaba afetando, né, todos os aspectos do desenvolvimento, né, da sua profissão. Só comentando, Pode só dizer. um breve comentário sobre o que a Paula trouxe, que é fundamental.
o Christophe Dejour vai dizer, o Christophe Dejour é um grande pesquisador francês, né, repetindo, da área da saúde mental relacionada ao trabalho. Ele tem vários livros que eu recomendo vocês olharem, lerem, quem tem interesse. O Christophe Dejour é o pai da psicodinâmica do trabalho e, atendendo casos clínicos, ele é um pesquisador que atendeu muitos trabalhadores adoecidos, então ele tem uma visão da prática. Ele vai dizer que a perda de sentido no trabalho é um dos aspectos mais fortes para levar um trabalhador a um adoecimento concreto, que é quando ele olha para o seu trabalho e fala: meu Deus, eu sonhei em estar aqui, eu tinha uma missão e isso se perdeu. Isso é muito comum em professores, em profissionais de saúde, que veem o seu trabalho como uma missão, assistentes sociais também, e quando vem aquele mundo, aquela precarização, eles perdem aquele brilho, aquele senso de sentido. E isso, do ponto de vista mental, é muito pesado. Só fazendo um comentário, porque ela trouxe o aspecto importante. E quando você colocou também na sua fala anterior da questão da a falta de autonomia, né? Isso também é uma das coisas que mais, assim, mina a motivação, né? Você tem capacidade realmente de ir muito além, muitas vezes, daquilo que te é determinado a se fazer. Você tem motivação, você tem vontade para fazer aquilo, mas se não te dão autonomia, se você acaba ficando ali realmente encurralado, né, como a Ana Paula colocou, e tendo se vendo obrigado a cumprir algumas metas, a cumprir alguns preditos ali, você realmente vai se desmotivando e se perde, né, no seu objetivo inicial. Acho que isso é um fator muito, muito relevante. Tanise, você tem um projeto nessa área, né, voltado assim, para professores, essa pressão, né, da questão do trabalho. Sim, recentemente uma aluna de iniciação científica entrevistou os professores para entender a questão do home office e do presenteísmo, que é um fenômeno específico da saúde do trabalhador que eu tenho estudado desde o doutorado sanduíche. Eu encontrei com esse conceito lá e tenho estudado ele em várias profissões. Presenteísmo, a gente ouve falar muito de absenteísmo, que é quando o trabalhador se ausenta do trabalho por um motivo de saúde, né? E o presenteísmo é quando, apesar de doente, ele se mantém no trabalho, adoecendo-se ainda mais e gerando uma queda de sua eficácia profissional, de sua produtividade, aí que a administração vai olhar para esse lado. Então, os professores foram bem afetados mesmo, assim. A questão da pandemia, realmente, a gente vendo assim, todas as áreas, né, foram afetadas. Houve, sim, uma ressignificação de uma série de trabalhos. Eu reconheço, né, que a diversidade, ela realmente é um propulsor para surgimentos muito positivos. Então, eu acho que a gente não tem... É a vida, né, como você mesmo disse, né, não existe perfeição. Ele é permanente. Então, a pandemia, ela trouxe algumas coisas muito positivas, alguns avanços, etc. Mas se a gente pensar em termos de perda, de sobrecarga, essa área da saúde, obviamente, e você também vai poder falar um pouquinho para a gente sobre isso, mas também a área da educação, eu acho que os professores, eles nunca trabalharam tanto quanto foi agora durante o período da pandemia, né? Com esses diferentes sistemas que foram implantados, né? Totalmente virtual, o híbrido, imagina que loucura, né? Ter que se dividir entre quem está presente e quem não está. Quando a gente ainda somar essas questões sociais, econômicas, políticas, se a gente pensar que nem todas as escolas, nem todas as faculdades tinham uma estrutura para fazer esse processo simultaneamente. Eu conheço professores que ministravam a mesma aula 3, 4 vezes. Era presencialmente para 2 turmas diferentes e tinha que gravar, porque não tinha recursos para gravar para quem estava em casa simultaneamente ao presencial. Olha que loucura. O salário ele permaneceu o mesmo, a carga horária quadruplicou, não é? E
E ainda ouvimos muitas pessoas comentarem: os professores não estão trabalhando, estão de casa. É um absurdo, né? A falta de noção desse aspecto geral. Eu acho que a gente acaba entrando de novo nessa questão que você falou, como nós temos vivido tempos de extremo egoísmo, em que não existe a empatia, não existe, né, o olhar para o outro. Como que não foi perceptível essa carga imensa, né, por parte dos profissionais na área de educação? Acho que eles foram Uhum. incríveis. Eles foram incríveis. Eu Com também certeza. gosto, muito pontual as aulas, então eu, longe de mim ter sofrido a carga e a pressão que vocês que estão aí diariamente, né, atuando na. O que as nossas pesquisas com professores elas evidenciaram, e aí somada a outras pesquisas que nós vamos lendo e nos atualizando, é que os professores, no primeiro momento da pandemia, nós temos, sobretudo nas universidades e escolas privadas, nós temos processos de demissão em massa, justamente porque as escolas estavam fechadas ou foram trancando cursos, ou os pais já estavam desempregados, não tinham condições, e esses professores foram sendo descartados. E existem reportagens e pesquisas falando sobre demissões online, demissões por um e-mail. Te manda um e-mail dizendo que você já não vai mais trabalhar lá. Outra questão é a redução dos salários, é aquilo que o Ricardo Antunes vai chamar de privilégio da servidão. Então, eu posso ser um servo, mas se estou ganhando o mínimo, eu já sou um privilegiado, porque o normal é o desemprego. Então, a gente aceita o que vier, né? Então, aceita a precarização. Os professores tiveram que custear e comprar os seus próprios instrumentos de trabalho. Então, eu, por exemplo, Tanise, tive que adquirir fone, um computador melhor, melhorar o Wi-Fi da minha casa para dar conta, porque meu marido é professor, os dois precisam dar aulas online. Então, eu tive que pagar uma internet melhor, eu tive que comprar um tripé, uma luz que melhorasse, né? E tudo isso custeado por mim mesma. Não tivemos. Os instrumentos de trabalho não foram pagos pelos patrões aí, né? Nós fornecemos tudo. É uma espécie de uberização do trabalho docente, essa é uma das características. A constante vigilância, tem colegas que eram vigiados, as suas aulas online eram assistidas por pai, por mãe, que muitas vezes intervinham nas aulas desses professores, muitas vezes censurando determinados temas. Eu tenho colegas que iam falar sobre o racismo no Brasil e os pais falando o racismo não existe, né? Outros intervindo, claro que muito. A perda da autonomia. Exato, exato, a censura, né? Nós temos hoje um manual de censura, contra a censura nas escolas, porque o professor, pela Constituição e pelas outras leis, ele tem o direito de ministrar uma aula, né? Enfim, de expressar as opiniões baseadas em evidências científicas. Então, quando a gente fala de racismo, nós estamos nos embasando em dados do IBGE, em dados internacionais, né? Enfim, não é inventado por nós, assim. É tudo. O professor ele se forma no ponto de vista científico, então ele passa conhecimento científico, né? Enfim, as diversas formas de precarização do professor que adoeceram. E o mais triste ele já não falta do trabalho porque o trabalho dele é em casa. Então o presenteísmo aumentou. Você está com dor de cabeça, mas você já está em casa, como que você não vai dar aula? Como você vai se afastar da aula trabalhando em casa? Então, muitos foram trabalhar adoecidos. E as aulas intermediadas por telas. O desgaste da concentração, da memória, o desgaste cognitivo é absurdo. Não é a mesma coisa do que eu dar uma aula presencial, né? Claro, físico, mental, todos os aspectos, emocional. Exato. Também, né, a gente pegando aí a pandemia, porque é um cenário tão atual, né, ainda estamos vivendo a pandemia de uma maneira um pouco mais leve, mas ela ainda está presente e nossa vigilância ainda precisa permanecer.
um tema que foi muito, né, colocado nas mídias e hoje é muito difícil, tem ouvido falar, né, da síndrome de burnout, não sei qual que é a maneira mais correta de mencionarmos. Esse tema ele foi muito discutido, né, e agora em janeiro a Organização Mundial de Saúde, né, realmente alterou, né, o CID, né, o código da doença, e realmente agora a síndrome de Burnout ela entrou como uma doença realmente relacionada ao trabalho, né? E eu imagino que parte do trabalho que você recentemente desenvolveu agora no seu pós-doc, né, durante a pandemia, tenha sido relacionada com essa questão nos profissionais, né, nos enfermeiros. Uhum, com certeza. No pós-doutorado que eu desenvolvi no Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, com orientação da socióloga e professora Vera Lúcia Navarro, que aproveito para agradecer a oportunidade do pós-doc, nós desenvolvemos uma pesquisa sobre presenteísmo em trabalhadores da enfermagem durante a pandemia. E o presenteísmo esteve muito atrelado, sobretudo, à saúde mental desses profissionais. A gente fala que houve uma pandemia de adoecimento mental também, né? E ela segue, essa pandemia segue porque esses profissionais nunca pararam. Ao contrário, eles quadruplicaram, né? Dobraram aí a sua carga de trabalho. E essa pandemia que vai e vem, ela gera uma exaustão emocional e esses trabalhadores vão vivendo os resquícios de fases de ápice e essas crises que vão e voltam, essa lotação que vai e vem, né? Gerando uma imensa... imensa, né? Os profissionais, eles são os mesmos e a população, ela cicla, né? Exato, a pandemia, ela evidenciou que saúde não é individual, ela envolve corresponsabilidade, né? Então, quando pessoas que passam pelo problema e já se sente, já passei por ele, propicia com que outros grupos entrem, porque essa falta de visão de... Exato, e aí as fake news, os movimentos anti-vacinação, eles vão mantendo essas UTIs lotadas e isso afeta os profissionais de saúde diretamente, eles são afetados a todo momento por isso, né? E o burnout esteve presente, né? A síndrome de burnout, burn, queimar, out, né? Queimar-se por inteiro, queimar até o fim, né? É um termo cunhado nos anos 70 por um pesquisador, o Freudenberger, que ele começa a identificar esse fenômeno de exaustão crônica em trabalhadores, né? Em profissionais. O que mudou foi que hoje com o CID-11, né, a nova versão da Classificação Internacional das Doenças, o CID cunhou ali a síndrome de burnout, tendo relação direta com o contexto de trabalho, com o trabalho. Burnout, antes disso, era visto como uma condição de saúde geral e hoje não, ela é diretamente ligada ao trabalho. Isso é importante, exato, a questão profissional. Isso é fundamental para a gente entender melhor esse fenômeno, saber reconhecer, saber prevenir, saber manejar e criar uma estratégia, mais uma estratégia de proteção dos trabalhadores, inclusive de uma proteção legal, que é importante, né? Então, burnout é caracterizada, a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, ela tem 3 características fundamentais, né? Ela tem a exaustão, uma exaustão que é crônica, então as pessoas às vezes falam, bom, qual que é a diferença de síndrome de burnout com estresse, com estar cansado? Eu tenho medo de já ter essa síndrome e não saber, né? É claro que a minha fala aqui na live não diagnostica ninguém. É necessário buscar uma ajuda profissional de um profissional que entende esses casos clínicos, olhará os critérios do CID, os sintomas, os sinais, para poder fazer um diagnóstico. Mas, teorizando aqui, né, batendo um papo sobre isso, o cansaço do trabalhador e o estresse,
eles são fenômenos, o estresse, começando pelo estresse, são fenômenos naturais do ser humano. O ser humano tem processos de estresse fisiológicos, emocionais, para lidar com a vida, para lidar com as ameaças da vida. Nós vivemos episódios de estresse. Né? Exato. Então, assim, o estresse, ele é extremamente positivo, esse fenômeno, quando, de repente, estou atravessando a rua e vem um carro. Eu preciso desse fenômeno para saber me posicionar, me afastar, saber... a gente brinca sempre o exemplo clássico, o cachorro vem atrás de mim. Eu lembro que na graduação a gente falava assim, o cachorro vem, tadinho, né? Dos cachorros, nem sempre atacam, mas o cachorro vem atacar, você tem o fenômeno de correr, de segurar o esfíncter, enfim, fisiologicamente o estresse te salva, né, de muitos fenômenos. Mas e aí o cansaço do trabalhador, ele também pode ser um processo, eu não estou falando natural no sentido da gente banalizar o sofrimento no trabalho, mas nós nos cansamos depois de um dia de trabalho. A questão é que o burnout, essa exaustão, que é a primeira característica dele, é uma exaustão que não cessa, mesmo em períodos de descanso, porque ela já é uma exaustão crônica. Então é aquele trabalhador, por exemplo, que tira férias e depois de 20 dias ainda se sente muito cansado, como se ele não tivesse descansado, né? Então é uma exaustão que está interferindo nas atividades da vida diária. Ela se estende mais, ela é mais intensa. A segunda característica do burnout marcante é o ceticismo, né? Ou o cinismo, que é uma certa perda de esperança desse trabalhador. Ele já não identifica o trabalho dele como uma missão, ele já passa a ter uma percepção completamente desesperançosa do tipo, nada vai mudar, é isso mesmo. E ele passa a viver um fenômeno que é a despersonalização no trabalho, que é uma espécie de robotização desse trabalhador. Ele fica indiferente ou ele fica irritado. São as estratégias para ele sobreviver diante daquela barbárie, daquele estresse absurdo. E aí esse cinismo se manifesta, vou dar um exemplo, em profissionais de saúde. Esse cinismo é quando você já não tem mais tanta paciência com os pacientes, quando você já não tem mais tanta empatia, quando você se tornou um tarefeiro. Muitas vezes o burnout gera isso na pessoa. É a forma dela dar conta dessa exaustão. Sem nenhum tipo de envolvimento. Exato, exato. Ou aquele professor que fala, estou indo dar aula, já não acredito mais na educação, né? E a ineficácia é a terceira característica, que é quando o desempenho no trabalho cai muito. Diante de todos desses fenômenos, dessas manifestações, o desempenho cai, a concentração cai. Então, a síndrome de burnout, ela pode estar em várias profissões, mas ela é muito comum em profissões que envolvem um sentimento de missão, uma dedicação emocional àquela profissão, que são os profissionais de saúde, da assistência social e da educação. Quem vai para essa área costuma ir com sentimento de missão. Eu entrei na educação para transformar a sociedade, eu estou na saúde para ajudar as pessoas, mas o burnout leva elas a uma desistência, é desistir daquilo, é perder o sentido. E aí do burnout, outras manifestações psiquiátricas podem acontecer, como a depressão, a ansiedade. Então, o diagnóstico para ser fechado é necessário um profissional qualificado para isso, né? E um tratamento adequado, não só individual como coletivo, estratégias de prevenção, enfim. Aí é um assunto grande que daria para falar. É muito amplo. Não, muito legal que você falou. Muitas das suas colocações foram novas para mim, né? Eu nunca tinha me atentado para algumas peculiaridades que você colocou. Uhum. Eu até coloquei, né? Lancei uma caixinha de perguntas, a gente recebeu algumas perguntas. Uma delas foi relacionada a essa questão, né? Qual é o limite entre esse cansaço extremo, né, que você já bem colocou, ele faz parte, ele faz parte de todos os trabalhos, de todas as pessoas, né, mesmo em nível pessoal, e a síndrome, né, de burnout.
eu acho que você acabou já colocando muito bem sobre isso e várias pessoas falaram, nossa, eu não saberia distinguir, né, se... E você começou a sua fala mesmo, né, dizendo isso. Nossa, será que eu já tenho essa síndrome e não sei? Mas eu acho que um Uhum, ponto muito importante que você colocou é essa questão de, normalmente, essa síndrome está associada a essas profissões e que realmente existe algo além do simplesmente cumprir tarefas, né? Quando existe esse envolvimento de missão, algo além, e a desmotivação quando acaba virando uma coisa muito mecânica. Denise, nossa, uhum. tô adorando conversar com você. É muito bom a gente conversar com uma pessoa que traga não só, né, essas questões conceituais e tal, mas suas colocações, de você pontuar falas de pesquisadores. Nossa, isso torna a conversa ainda, né, muito mais interessante, enriquecedora, mas assim, já passamos de uma hora passou muito rápido. É uma pena. E acho que para a gente finalizar, eu acho que vale muito a pena. Você comentou que você tem um blog, um projeto pessoal, é o Lâmpada que você estava falando? Exato, exato, sim. Legal. Então, gente, não só sobre o blog, mas também sobre, eu sei, do seu trabalho aqui também no Instagram, o Mente Aberta. Estou ansiosa de reiniciar as atividades de 2022. Finalizando essa apresentação desse trabalho que você tem feito nas redes sociais. Perfeito. O blog Lâmpada e o projeto Mente Aberta, que é um projeto de extensão realizado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, que é onde eu trabalho, onde eu sou professora, foram projetos que eu criei não apenas de cunho profissional, mas um projeto de vida. Eu considero aí um projeto de vida. Eu considero que é fonte de saúde para mim também, fazendo uma brincadeira aí do que a gente conversou hoje. O Mente Aberta é encontros em saúde mental e trabalho. Ele começou com encontros presenciais na universidade em 2019 com trabalhadores. E quando a pandemia entrou, ele se tornou um projeto online. Então, eu tenho o Instagram, Mente Aberta 2022. Se vocês escreverem Mente Aberta com T mudo, porque é mente de mental, mental e T de trabalho. Então, Mente Aberta. Eu fiz aí mais ou menos 17 lives nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, lives entrevistando pessoas para discutir saúde mental e trabalho. E o meu intuito foi levar esse assunto para além da academia, não só na academia, mas para levar para as pessoas. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar uma trabalhadora doméstica, a querida Sara, que deu uma aula sobre o que é ser trabalhadora doméstica, oportunidade de entrevistar profissionais da saúde que estiveram na linha de frente da Covid e, ao mesmo tempo, pesquisadores, pessoas da área, né, para discutir esses temas. Então, eu queria convidar vocês a fazer parte dessa página, curtir para poder acompanhar o projeto. Eu estou de férias, estou descansando um pouco, mas ele volta em fevereiro. E também temos um canal no YouTube do Mente Aberta, que é onde as lives ficam disponibilizadas para assistir de uma forma mais fácil. E o blog Lâmpada vocês conseguem acessar no site lampada.pro.br. Eu escrevo ensaios sobre saúde mental, saúde, trabalho e enfermagem. São textos livres que eu escrevo para discutir com as pessoas, elas colocam comentários, enfim. Eu acho que esse tema ele interessa mais ainda aos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu acredito que esse assunto tem que chegar a essas pessoas, né? Nós estamos adoecendo mentalmente no trabalho e de uma forma muito velada e solitária. Né? Quando eu adoeço, eu não conto para ninguém, eu fico quieta, eu escondo, a fulana se afastou, alguém julga, e ninguém está se cuidando, né? Nós precisamos nos cuidar também. Muitos dos rótulos que realmente ainda existem, alguns preconceitos que precisam cair por terra, porque não é Uhum. possível que tantas coisas que, poxa vida, que não tem que
que permanecer conosco. São mudanças. E Tatiane, Que precisa realmente ciclar para se desenvolver mesmo, né? só deixando como uma mensagem final, que eu não queria deixar de falar isso, tudo que a gente falou não é trazer um fatalismo e um desespero para quem ouve. Nós sabemos que há soluções para isso, para tudo isso que a gente está discutindo. Eu faço uma crítica, eu e outros pesquisadores, a soluções muito superficiais que o capitalismo tem usado, que é fazer homenagens aos profissionais que estão usando fraldas para não tirar os EPIs, ou máscara marcando o rosto, como se a homenagem fosse solucionar os nossos problemas, né? Ou aquelas empresas que vão colocar um videogame, um puff no chão, uma área de lazer, como se isso fosse promover saúde mental. Aqui eu não quero dizer que a homenagem não importa, que o ambiente de trabalho mais dinâmico não importe, importa. Mas o que o trabalhador precisa são mudanças nos processos de trabalho que estão gerando adoecimento. Então, por exemplo, a enfermagem não é homenagem, é contratação de profissionais, é escalas não desfalcadas, são melhores salários. Há que se buscar a solução do problema. Então, burnout não é eu tomar o medicamento antidepressivo, afastar e ficar em casa. Eu só cuidei dos sintomas. Eu volto para a fonte de adoecimento. Então, os espaços de trabalho precisam pensar quais são as nossas fontes de adoecimento. Infelizmente, né, sendo muito freiriana, eu acredito que é o oprimido que vai movimentar isso, não é o opressor. Então, os trabalhadores precisam se unir, reivindicar, buscar essas mudanças nos seus ambientes de trabalho, senão a gente não muda, não mexe na causa. A gente só passa a mão e as coisas continuam como estão. Então, os trabalhadores precisam lutar por direitos, precisam votar em pessoas, eleger pessoas que estão defendendo os trabalhadores. E é justamente isso, é com o trabalho saudável que nós vamos produzir de verdade, que nós vamos gerar riqueza, tanto material quanto humana, né? Enfim. Todas as engrenagens, elas precisam estar funcionando muito bem, né? Eu acho que isso Exato. Foi muito relevante. Eu acho que ela reforça, né, a necessidade de que cada um de vocês, nós aqui, realmente nos atentemos para essas questões do quão o quão global nós somos, não somos seres compartimentalizados, mente, corpo, emoção, tudo faz parte do todo e é necessário que tudo esteja em equilíbrio. Eu acho que um outro detalhe importante, não existe a perfeição, existe uma busca constante para se manter o equilíbrio e essa busca ela é muito saudável, né? O procurar habituar-se diariamente é saudável, desde que não vire patológico, desde que não seja a sua principal busca, né? Ser melhor, ser melhor. Ser melhor por quê, né? Qual é a sua motivação para isso? Tanise, eu adorei conversar com você, foi um prazer enorme. Eu agradeço a participação de cada um que esteve aqui durante a nossa live. E eu tenho certeza que todos que venham a vir esse nosso bate-papo agora, que fica disponibilizado no perfil da Scientific e posteriormente também no canal do YouTube da Scientific, eles vão se identificar, eles vão ter essa nossa conversa como um ponto muito importante de reflexão para que todos nós busquemos, né, essa melhoria, esse equilíbrio, a nossa saúde mental. Foi muito, muito bom mesmo. Estou muito feliz que a gente tenha começado 2022 com a sua presença. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Tatiane. Foi uma honra estar aqui. Essa troca foi muito boa. Agradeço as pessoas que participaram. Muito obrigada. E é isso. Eu acho que essa luta pela saúde mental ela é constante. Ela tem que partir do individual e do coletivo, né? Nós temos que buscar isso. Eu acho que o Scientific é um espaço
em que a gente pode propiciar isso, porque o debate é o primeiro passo, né? Fico muito feliz, você enriqueceu muito é, esse tipo de informação que a gente tem buscado colocar aqui no perfil. Reforço para que vocês busquem pelo Mente Aberta para acompanhar esse trabalho de extensão que a doutora Tanise Galon tem feito. Tanise, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para você, boa noite a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Vai aproveitar suas férias agora. Obrigada por ter compartilhado um pouquinho do seu tempo livre, tão importante, tão necessário para contribuir com a nossa formação e com a informação. Obrigada, Tatiane. Um abraço.